Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo aqui da Teu Com Orgulho. E hoje a gente vai dar continuidade à série que a gente está fazendo aqui sobre escritos antifascistas, né? E estamos lendo alguns textos desse livreto da Terra Sem Amos, tá certo? Esse é o volume 1. Quem quiser, né, é só ir lá botar Terra Sem Amos que vai aparecer a editora, né? Tem no Instagram, tem o próprio site, o blog deles. E esse texto de hoje é o quarto texto desse livreto, que se chama Democracia Radical, a linha de frente contra o fascismo, de Dillard Dirick, né, que é uma autora bem interessante, e eu gostaria de apresentá-la a vocês, né, que é Dillard Dirick, que é a militante, ela é militante do Movimento de Mulheres Curdas e PhD em Sociologia da Universidade de Cambridge. Né? Então, ela escreve sobre esse enfrentamento ao fascismo a partir da perspectiva dela, né, de uma mulher curda, vivendo no Oriente Médio sob o regime do ISIS, tá certo? E, assim, é um texto longo, então, para não ficar muito extenso esse vídeo, eu vou dividir em duas partes sobre esse texto especificamente, tá certo? Que é um texto maravilhoso e mostra uma perspectiva diferente da eurocêntrica, né? Que é muito importante para a gente que somos latinos, né? Entender diversas maneiras de enfrentamento, tá certo? Então, vamos lá. Democracia Radical, a linha de frente contra o fascismo, de Dillard Dirick. Foi no outono de 2014, apenas meses depois que o chamado Estado Islâmico, ISIS, ganhou terreno na Síria e no Iraque, cometendo massacres, genocidas e feminicidas, que uma poderosa e revolucionária oportunidade surgiu no horizonte da pouco conhecida cidade de Kobani. Tendo invadido Mossul, Tel Afar e Sinjar, no Iraque, assim como uma vasta extensão de territórios dentro da Síria desde 2013, o ISIS preparou-se para lançar um ataque ao norte da Síria, conhecido pelos curdos como Rojava. O que não previram em Kobani foi encontrar um inimigo de outro tipo, uma comunidade política organizada, pronta para se defender com coragem por todos os meios e com uma visão de mundo que virava a ideologia de morte do ISIS da cabeça para baixo. De cabeça para baixo. Era Arim Mirkan, uma jovem mulher curda, revolucionária e livre, que se tornaria o símbolo da vitória de Kobani, a cidade que quebrou o mito do fascismo imbatível do ISIS. O interessante é que a gente vai ver aqui, como também já estamos vendo na leitura, né, desse livro aqui, que eu estou com cartaz aqui, né, Sonhando a Terra do Bem-Virá, que os zapatistas, e assim como os curdos, eles perceberam que uma revolução efetiva se dá com mulheres protagonistas, com mulheres que não com mulheres protagonistas e homens que não reproduzem um patriarcado. Entende? Você vai ver que eles dão certo, não apenas, mas por causa das mulheres estando na liderança. Porque é outra ideia de sociabilidade, como é que eu posso dizer, de vida prática, de cotidiano, entende? Você consegue pensar de outra forma, que não esteja atrelada ao sistema econômico capitalista, ao sistema cultural, social, patriarcal de domínio. Então, você consegue subverter. Mas voltando aqui, vamos lá. A cidade que quebrou o mito no fascismo imbatível do ISIS, Kobani, lutadora das unidades de proteção das mulheres, o IPJ, YPJ, né? Arim Mirkan explodiu assim mesmo em outubro de 2014, perto do Monte Mestenor, estrategicamente crítico para resgatar suas camaradas e capturar a posição do ISIS. Isso colocou e acabou virando o jogo da batalha em favor da Unidade de Proteção Popular, que é a YPG e a YPJ, e outros grupos armados que cooperavam empurrando o ISIS para a defensiva.
Após meses de luta incansável, que levou a coalizão liderada pelos Estados Unidos da América a fornecer apoio militar aéreo, Kobane foi liberada. Quase todos os dias surgem vídeos de aldeões celebrando sua libertação das garras juízes. As pessoas dançam e fumam seus cigarros pela primeira vez novamente. Os homens rapam a barba com lágrimas de alegria. As mulheres queimam e pisam em seus véus negros e brandam a liberdade. Aos olhos dos combatentes e da comunidade organizada da região, especialmente das mulheres, essa guerra épica foi percebida não como um conflito étnico ou religioso, mas como uma batalha histórica entre o mal concentrado da modernidade capitalista, dominada pelos homens, encarnada pelas gangues de estrupadores ISIS, e a alternativa de uma vida livre, personificada pela mulher livre em combate. A vitória da revolucionária Kobane praticamente ilustrou que a luta contra o ISIS não consistia apenas em armas, mas em uma ruptura radical com o fascismo e os quadros subjacentes que o tornam possíveis. E isto, por sua vez, requer instituições sociais, políticas e econômicas democráticas, radicais e autônomas. Especialmente as estruturas femininas que se posicionam contra o sistema estatista de classe, hierarquia e dominação, para libertar a sociedade de uma mentalidade e de um sistema como o ISIS. A autodefesa antifascista deve ocupar todos os aspectos da vida social, desde a família até a educação e a economia em geral. A gente percebe que eles perceberam que os próprios zapatistas perceberam. Então, todas essas, se a gente for para outras comunidades autônomas, mesmo que não sejam tão complexas como, né, a comunidade zapatista e a comunidade de Rojava, a gente vai ver que essa luta antifascista, ela só consegue ser realmente vivida em prática se for anticapitalista e antipatriarcal. Aí, e ele coloca aqui que essa condição de autonomia e autogestão se dá porque a autonomia tem que ser, a autonomia não, a democracia tem que ser radical. Entende? E esse radicalismo e essa organização fez com que eles subvertessem uma prática genocida, né, e de colonização que o ISIS perpetrava ali naquelas comunidades do Oriente Médio. Né? Então, um produto da modernidade capitalista é o próximo tópico. Ela vai colocar aqui como o ISIS é esse produto, né? Como Maria Lacerda coloca lá em Fascismo, o filho dileto da Igreja do Capital, a criação desse fascismo como arma, instrumento da Igreja e do próprio sistema capitalista para se perpetrar. Entende? Então, ele dá frutos. Esse filho dá frutos. E um desses frutos é o ISIS, entre muitas outras coisas. Né? Se a gente vem para o Brasil, a gente vai ver vários frutos desse sistema. O agronegócio é um deles, por exemplo. Né? Então, um produto da modernidade capitalista. Tem havido muitas tentativas de explicar o fenômeno do ISIS e seu fascínio por milhares de jovens, especialmente considerando a brutalidade dos métodos de organização. Uma coisa que é importante, lógico que as coisas que acontecem hoje com a juventude brasileira, por exemplo, não é a mesma coisa que acontece com a juventude do Oriente, que é cooptada pelo ISIS. Mas a gente também tem uma cultura de violência tão extrema que, dentro dessa extrema-direita, que vai fazer com que jovens, né, se radicalizem nessa violência também. Entende? E por quê? Porque quem fala sobre como deve se portar e a afetividade que deve ter e como deve ser e performar de acordo com sua identidade de gênero é a extrema-direita. Junto com a religião, junto com as instituições do Estado. Né? Então, a gente precisa ter esse cuidado. A gente não tem um ISIS aqui, mas a gente tem
a gente tem protótipos muito complicados que podem se tornar, sim, exércitos extremistas, milicianos, né? Na, na, na pior, de um jeito muito pejorativo, mas infelizmente, né, que isso, a milícia tinha um sentido antes e hoje é outro, né? A gente vê aí as comunidades do Rio, quem vive no Rio de Janeiro, né, deve entender muito bem sobre essa questão do terror psicológico e moral e físico que vivem, né? Mas vamos lá, vamos ler para entender, né, e refletir sobre nossa própria realidade também. Muitos chegaram à conclusão de que aqueles que vivem sob o ISIS muitas vezes servem ao grupo por medo ou vantagens econômicas. Mas, evidentemente, milhares de pessoas em todo o mundo aderiram voluntariamente ao cruel grupo. Por que será? Não apesar, mas justamente por causa da sua crueldade. Por sua capacidade de cometer os mais improváveis crimes. Parece que não é religião, mas uma cruel e impiedosa sensação de poder. Mesmo às custas da morte, irradiando do ISIS, que atrai pessoas de todo o mundo para o grupo extremista. As teorias baseadas em um único fator geralmente não consideram o contexto político, econômico, social, regional e internacional que permite o surgimento de uma doutrina antivida como a do ISIS. Mas a gente vê uma doutrina antivida sendo construída a partir da misoginia, dentro de países como o Brasil, por exemplo. Devemos reconhecer, por isso que não se conversa sobre isso, porque isso está em todo o globo, né? Mas aí existem fatores culturais que condenam porque é do Oriente e não condenam porque é dos... Ou não condenam porque é da Europa, né? Desse eixo eurocêntrico, euroburguês. Devemos reconhecer o apelo do ISIS aos homens jovens, privados de chances de serem seres humanos dignos e decentes, sem justificar a agenda do grupo estuprador e genocida ou removendo a ação da responsabilidade dos indivíduos que cometem esses crimes contra a humanidade. É fundamental contextualizar o sentimento de satisfação imediata na forma de poder autoritário, dinheiro e sexo que o ISIS oferece em uma sociedade cancerígena, sob o capitalismo patriarcal que torna a vida vazia, sem sentido ou sem esperança. A patologização do apelo do ISIS por trás da chamada guerra ao terror, em vez de situá-lo no contexto de situações e instituições mais amplas de poder e violência, que neste jogo gera sistemas inteiros de autoritarismos. Bons rapazes da Alemanha viajaram para o Oriente Médio para se tornarem carniceiros, e ainda assim o ISIS é apenas a manifestação mais extrema de uma tendência global aparentemente apocalíptica. Exatamente. Ele é onde se almeja chegar, no ISIS. Mas em todos os lugares do globo existem performances de violência banalizadas, onde as pessoas não estão conseguindo atingir o que o sistema de produção capitalista almeja para performar o que é ser homem, o que é ser mulher no mundo, né? E os colocam no lugar a violência, né? Banalizando outros corpos e os tornando carniceiros. E aí chega no ISIS, né? E ainda assim o ISIS é apenas a manifestação mais extrema de uma tendência global, aparentemente apocalíptica. Com a recente mudança para a política autoritária da direita no mundo inteiro, uma palavra, a outrora considerada banida da sociedade humana para sempre, reentrou em nosso cotidiano e em nosso lexo político, o fascismo. Claramente, existem imensas diferenças entre os contextos, características e métodos dos vários movimentos fascistas. Mas quando se trata de sua originação hierárquica, processo de pensamento autoritário, sexismo extremo, terminologia populista e padrões inteligentes de recrutamento, capitalizando entre grupos sociais vulneráveis, o ISIS, em muitos aspectos, espelha seus contrapartes internacionais. Talvez ele seja até almejado, né? Seja visto para ser
reproduzido, replicado. Talvez possamos pensar no fascismo como um espectro no qual os estados estabelecidos no topo do sistema mundo capitalista têm meios de reproduzir sua autoridade através de certas instituições políticas, econômicas, comércio de armas, mídia hegemônica e hegemonia cultural, enquanto outros, em reação, confiam em formas mais primitivas do fascismo, com uma violência extremista aparentemente aleatória. Há paralelos claros em como os fascistas em toda parte se baseiam em um regime de paranoia, desconfiança e medo para fortalecer a mão forte do Estado. Aqueles que desafiam seus inimigos são rotulados de terroristas ou inimigos de Deus. Qualquer ação para destruí-los é permissível. O fascismo depende em grande medida da total falta de poder de decisão dentro de uma comunidade mais ampla. Ele é alimentado por um clima em que a comunidade é despojada de sua capacidade de iniciar ações diretas, expressar sua criatividade e desenvolver suas próprias alternativas. Qualquer forma de solidariedade e qualquer lealdade dirigida a qualquer coisa ou a qualquer outra que não seja o Estado deve ser sistematicamente erradicada, de modo que o cidadão isolado e individualizado seja dependente do Estado e de suas instituições de policiamento e sistemas de conhecimento. E quando ele diz eliminado, pode ser sua morte mesmo, porque o Estado, né, quando o regime fascista está aí, né, no seu modulando sua performance, a necropolítica e amor, né, está aí como ferramenta. É por isso que dos pilares essenciais do fascismo um dos pilares essenciais do fascismo é o capitalismo, como sistema econômico, ideológico e de sociabilidade. Nos sistemas de valores da modernidade capitalista, as relações humanas precisam ser reduzidas ao mero interesse e ao mero lucro. O que é excedente é descartável, inclusive excedente humano. É fácil ver a capacidade do capitalismo de descartar vidas em nome do interesse de maiorias, assim como... Deixa eu voltar aqui. É fácil ver a capacidade do capitalismo de descartar vidas em nome de interesses maiores, assim como o desperdício de vidas pelo ISIS, em nome do seu pseudo-califado, fundado no estupro, na pilhagem e no assassinato. Eu vou ficando por aqui e se liguem, vai ter a parte 2, quando a gente vai começar a ver como o radicalismo e o radicalismo democrático, o radicalismo de esquerda, é um enfrentamento e uma resposta ao fascismo. Agora, fiquem não. Agora, comentem, compartilhem, curtam e fiquem por aqui, sim, fiquem mesmo. Tá bom? Até a próxima.